Então isso deu a oportunidade de surgir tantos grandes pensadores como se surgiu. Uma coisa ruim acabou, mas acho que pode falar porque o presidente Lula agradeceu a África pelos 300 anos da escravidão, acho que então Você é um cara que é engenheiro, né, meu? sim. Eu peguei várias perguntas polêmicas Vixe aqui. Maria. E mandaram pergunta, falar assim, pergunta pro Léo se a Neuralink, ela é satânica, que é o chipzinho, a empresa do Elon Musk lá, tá querendo colocar um chipzinho no cérebro e estão fazendo alguns projetos, né? Sim. E muita gente tá falando assim, meu, isso daí é satânico? O que acontece? Meu, eles vão poder controlar a população em massa? Essa foi a pergunta da pessoa, né? Eu tô dando um contexto aqui. Entendi. Qual que é a sua visão? Eu não. Cara, existem coisas que são verdadeiramente satânicas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que elas formam grupos pra cultuar o diabo. Então é, por Sim. definição, satânico. Nem desse tipo de pessoa eu tenho preocupação. Não tem não, Léo? Entendeu? O que ela vai fazer na minha vida? Entendeu? Não sei que fala, não, vamos assassinar as pessoas, aí eu tô preocupado. Aí são criminosos, a gente tem que prender eles. Sim. Se a pessoa quer cultuar o diabo, eu não vou cultuar o diabo, mas se a pessoa quiser, é direito dela. Pra mim, eu não me incomodo com isso aí, não. Sim. É uma coisa, aliás, que as pessoas precisam aprender como religiosos, né? Tem gente que vê, né, sei lá, vê. Pô, isso aí é meio da cultura brasileira. Vê um bandista e acha que o cara é do demônio, então tem que atacar ele. Meu, você não tem que atacar ninguém, senão o do demônio é você, né? Não é o cara. Então, nem se o cara for de um culto satanista, eu tô preocupado com isso. Quanto mais com a Neuralink, né? Que eu acho que tem um potencial absurdo, né? Principalmente isso para interface, né? Uma interface direta. A gente tem um problema com equipamento, tipo computador e tal, não sei o que é o quê? Que é a interface com os aparelhos que a gente Sim. tem. Então, mesmo jogar um videogame, eu que comecei com games e tal, você tem o controle, ele é maior, tem mais botões e tal, mas no princípio, desde a modificação que saiu do Atari pro do Nintendinho, no princípio ele é a mesma coisa, tá? Ele é a mesma coisa. Então ele não evoluiu muito. E você tem que apertar botões e tal, ele te limita de certa forma. Imagina você ter uma interface, você ter uma conexão diretamente do seu cérebro com o jogo de videogame. Nossa, e é possível essa Sim, Neuralink, ela sim. faz isso? Não sei que estágio que ela tá. Aqui... Sinceramente, eu não sei que estágio que ela tá. Mas eu já vi vários testes onde o cara, ele mexe uma coisa mexe um mouse, por exemplo, na tela e tal. Ele consegue fazer algumas coisas, tá? Isso é interessante, inclusive, para um cadeirante. Então eu posso automatizar a cadeira dele e o cara trazer a cadeira dele pro lado da cama dele, tirar dali com o cérebro, por exemplo. Imagina que interessante, ele não pode levantar. Então, lógico, ele poderia ter um controle remoto. Mas aí acabou a pilha, ou caiu e quebrou, ferrou. Né? Então imagina ele ter esse comando pelo cérebro. Então acho que tem na questão de interface eu gosto, eu acho legal. Você ter a conexão homem-máquina sem esse periférico intermediário diretamente do cérebro, eu acho uma coisa espetacular, maravilhosa. Tem estudos de chips para potencializar cérebro, eu já me preocupo um pouco como é que isso funcionaria. Eu tenho muita preocupação com qualquer coisa assim, meio para potencializar cérebro. Então eu me preocupo com essas áreas, mas acho que a gente vai ter como fugir disso. Você vai. É a tendência, você, no geral, não só no cérebro, você potencializar o ser humano. Você criar super-humanos. Isso vai ser uma tendência, não vai ter como a gente fugir nisso. Agora, eu não sei se é possível, o cérebro humano, tem uma frase, eu gosto de algumas frases, então vamos lá para essa. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e eu acho muito interessante. Que fala assim, que o cérebro humano é algo tão complexo de entender, assim... Peraí, deixa eu lembrar, eu tô me confundindo na frase agora, né? Ah, tá, lembrei. A frase era assim. Se o cérebro humano fosse algo simples de entender, nós seríamos seres tão simples que não conseguiríamos entender. Então você tem um paradoxo do cérebro. Quanto mais complexo é o seu cérebro, mais capacidade você tem de entender. Sim. Mas mais difícil vai ser você entender esse mesmo cérebro. Então por isso que eu gosto dessa frase. Se o cérebro humano fosse algo simples de entender, nós seríamos seres tão simples que a gente não ia conseguir entender. Né? É uma frase que eu gosto bastante. Então, o cérebro humano é algo tão complexo que eu não sei se a gente tá nem perto de conseguir colocar um chip que eu vou controlar uma pessoa. E Não sei nem se também, isso é possível. e também a conexão, né, meu? Como que eles
sei lá, desenvolvem conexão. Ué, o cérebro funciona. Claro, na base ele é químico, mas ele funciona por impulsos elétricos, conexões Por elétricas. impulso elétrico. Agora, claro, assim, ele tem impulsos elétricos, mas tudo que leva às reações elétricas do seu cérebro ele é químico. Isso que talvez gere a dificuldade, porque eu vou ter que entender toda essa química por trás do cérebro. Tá? Você controlando as químicas do cérebro, você controla, né, a química do seu corpo, que é levada ao seu cérebro, controla tudo em você. Se você tá alegre, se tá triste, se tem depressão. Tanto que, pra você ter ideia como a química, como os fluidos corporais interferem no seu comportamento, os gregos, eles falavam dos fluidos corporais, que eu não vou lembrar todos, mas que era o sangue, a bilis, eu não lembro, mas eram 4 fluidos, né? Que eram fluidos do corpo. Que eles falavam a bilis, o sangue, isso e aquilo. Sabe qual era o nome desses fluidos corporais em grego? Humores. Humores? Eles chamavam de em grego. Em grego se chama humores. Então ele entendia que isso tinha interferência no seu comportamento. O pessoal fala, nossa, nós avançamos tal, como sociedade, tecnologicamente, não sei o quê. Mas como ser humano, eu acho que a gente tá muito atrás dos caras lá na Grécia. É igual quando você vê um cara que é mal-humorado, aí ele chega no outro dia no trabalho todo bem-humorado, né? Aí a gente fala, você já passou a pimenta em alguém, que o cara já chega todo felizão, né? Com os fluidos corporais. Mexeu, trocou fluidos. Por isso que eles chamavam de humores. Os gregos não eram burros, não. Foi um período muito fértil, né? Esse período de 3 mil anos atrás, até 2.500 ali antes de Cristo, foi um período absurdamente fértil, né? Desde Homero, tal, com a escrita do Ilíadas, né? Da Odisseia, até os grandes pensadores, foi um período... E um período potencializado, aí que é o absurdo, um período potencializado pela escravidão. Caramba. Porque a Grécia, você acredita que no auge da Grécia, tem número, aí tem número sempre diverte, ainda mais quando eu quero contar alguma coisa que aconteceu 2.500 anos atrás. Mas se tem alguns números que fala que da população de Atenas, cidade de Atenas na Grécia, que talvez 75% da população fosse de escravos. Tá? Muita coisa, né? Tá? A maioria, tá? Quase totalidade brancos, tá? Porque aqui no Brasil o pessoal acha que escravo é só negro. Tá? A maioria dos escravos na história da humanidade, por tempo... É igual eu sempre falo, eu sempre fui pobre. Se eu fosse na época da escravidão, eu era ser escravo, com certeza, pô. Eu era predestinado a ser escravo. Com certeza. E esse fato de você ter uma sociedade... É uma coisa, lógico, horrível, pelo amor de Deus, absurdamente horrível a escravidão, né? Mas se faz essa associação, o fato de ser uma sociedade sustentada por escravos, então você tinha os escravos e os donos de escravos, e aí você tinha uma lacuna social muito grande, então você tinha um povo aqui, um povo aqui, então as pessoas, você tinha muitas pessoas que não precisavam trabalhar, não precisavam fazer nada. E o cara podia ficar o dia inteiro só pensando. Caraca. Você entendeu? Então isso deu a oportunidade de surgir tantos grandes pensadores como se surgiu. Uma coisa ruim acabou, mas acho que pode falar porque o presidente Lula agradeceu a África pelos 300 anos da escravidão, acho que então não tem problema boa, falar né, isso, né? Eu acho que não tem problema. Senão teriam criticado ele, né? Com certeza. Né? Senão a mídia teria caído de pau nele se fosse um absurdo agradecer a escravidão, né? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.